Vamos adiante, porque a atriz Bruna Marquezine aproveitou a data do Halloween. Muita gente fez festas no Halloween. Sim. E escolheu uma fantasia que gerou muita polêmica. Essa fantasia que você está vendo aí na tela, ela se fantasiou de enfermeira, mas ela foi criticada pelo Conselho de Enfermagem, que representa os profissionais de enfermagem. Exatamente. Basti, conta essa história pra gente. Eles não gostaram, citaram inclusive outras pessoas também que já fizeram isso numa nota que eles, de repúdio, né, que eles divulgaram, porque de acordo com eles, a profissão lutou muito tempo para ser reconhecida, é uma profissão que tem muitas mulheres, mas que muitas vezes não são valorizadas como deveriam, que existe muito preconceito, muito assédio, muito abuso, e que esse tipo de comportamento, né, fazer brincadeira, colocar essa figura aí da enfermeira sexy, como a internet acabou definindo, ela mesma acho que definiu a roupa que ela estava vestindo, né? a personagem como a enfermeira sexy, e que isso traria prejuízos, então, para a imagem do enfermeiro. Esse estereótipo né, da enfermeira sexy. Exatamente. E aí eles divulgaram uma nota, então, reclamando, né, questionando essa postura da Bruna. A Bruna, o que ela fez? Ela apagou os stories, as coisas que ela postou, fazendo menção à roupa que ela escolheu, à fantasia que ela escolheu, mas ela também não se pronunciou, não falou mais nada sobre o assunto. Só apagou, enfim, acho que está esperando a poeira baixar, ver se não gera mais polêmica, né? Comentar podia gerar mais polêmica, talvez não queira colocar fogo na lenha, na fogueira. É, isso aí. Me dá imagens dessa nota do Conselho Regional de Enfermagem. Eles publicaram um posicionamento, né, do sindicato. A enfermagem é uma profissão, não uma fantasia. Essa foi a imagem, né, que eles usaram para o comunicado. A própria Bruna. E aí alguns trechos que a gente tirou, então. Fantasias de enfermeira desvalorizam o profissionalismo da enfermagem. A enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano, verdade. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e assédio. Por esses e muitos outros motivos, é inadmissível que a fantasia de enfermeira utilizada em carnavais, festas de Halloween e sátiras continue sendo tolerada pela sociedade, sobretudo por formadores de opinião. Opa. Esse foi o posicionamento do Sindicato dos Enfermeiros. Aí ela vai citar ali, outras né? pessoas, ó. Vai lá. O tema já foi alvo de intervenções do Corém São Paulo por diversas vezes, como no episódio em que as atrizes Giovanna Eubank e Ingrid Guimarães humildemente se retrataram por terem se apropriado da imagem da profissão com conotação sexual. Deparamos-nos nas recentes celebrações de Halloween com a atriz Bruna Marquezine fantasiada do que a mídia chamou de enfermeira sexy. Também com postagem de influenciadoras como Kátia Damasceno, que fez uma enquete para que os seguidores escolhessem sobre a fantasia de mulher gata ou enfermeira bem sexy. E Thaís Massa, que se fantasiou como tal. Esse foi o posicionamento também mostrando influencers, né? Repudiamos veementemente essa conduta, pois ela incentiva a sexualização de uma categoria que há décadas luta por valorização e respeito. São trabalhadoras que enfrentam sucessivas jornadas de trabalho em seus lares e no cotidiano profissional e que não merecem ou devem ser estereotipadas dessa forma. O Corém São Paulo defende que todo humor e diversão são válidos, desde que não prejudiquem ou provoquem qualquer impacto negativo na vida do próximo. Por isso, faz um apelo à sociedade, aos formadores de opinião. Respeitem e valorizem as mulheres de enfermagem. Olha, essa foi o posicionamento do Corém de São Paulo. A gente está no ano 2021. Sim. É óbvio que tudo precisa naturalmente ser reavaliado. A gente quer saber a sua opinião, a opinião do amigo de casa. O que você acha desse posicionamento do Corém, do Sindicato das Enfermeiras? O que você acha sobre esse posicionamento de que não se deve realmente utilizar fantasias de enfermeira em festas, a fantasia? O Luiz Carlos mandou um recadinho pra gente falando assim: eu acho que isso não tem nada a ver, cada um com sua fantasia e ela ficou top. É a opinião do Luiz Carlos. O Marcelo disse: eu acho que a Bruna não desrespeitou em ter se vestido de enfermeira, pelo contrário. É a opinião aí do Marcelo.
A Arlane aqui também mandou, né? Eu acho que a Bruna Marquezine não está errada, pois é apenas uma fantasia. Tem também aqui a França, ela está dizendo que a respeito da Bruna Marquezine, então nem deveria existir festa fantasia, sem nexo. Verdade. A Valcine Duarte diz, eu acho que ela não estava desrespeitando nada. Se tem fantasia para vender, pode comprar qualquer uma. Ok, agora a questão, Vasti, é a seguinte, abre um pouquinho para cá, Rafa, por favor, depois a gente transfere para cá. Eu estava falando, né? A gente está no ano de 2021, é óbvio que a gente precisa reavaliar muitas coisas que a sociedade fazia. A gente tem que continuar evoluindo e se perguntando cada vez mais se o que é feito como hábito há tantos anos prejudica, se ele é ofensivo a outra pessoa, se for realmente, ele tem que ser revisto. Existe sim esse tipo de situação em relação a uma sexualização de uma fantasia nesse formato? Tem. Mas também tem de outras profissões, a bombeiro, né, a policial, a juiz de futebol, enfim, profissionais mulheres que em festas à fantasia, outras mulheres também se vestem com essas profissões. Então, acho que vale a pena pensar um pouquinho, talvez, como um todo. Sexualizar uma profissão, será que não é errado hoje em dia? A gente não precisa realmente repensar isso daí? E até que ponto isso é ridicularizar, é constranger, é realmente dar esse cunho, ou até que ponto isso é sadio? Isso também tem que passar diretamente para as universidades de enfermagem, porque em muitas festas à fantasia que são tradicionais em universidades, as próprias estudantes de enfermagem vão vestidas de enfermeira de uma maneira mais sexy e também de outras profissões. Então, vale a pena todo mundo pensar sobre isso. Mas assim, o problema é ser sexy? Porque se o problema for ser sexy, lascou, né? Toda profissão, ela acaba sendo qualquer mulher ali... pode ser sexy. Exato. Agora, eu acho que isso cabe todo mundo pensar e, naturalmente, a gente evoluir como pessoa, assim, e pensar no próximo. Eu só queria chamar atenção, na realidade, o que me chamou despertou um pouco a atenção, é que o Corém, ele se manifestou sobre a situação de duas atrizes que usaram fantasia no passado e se manifestou agora com a Bruna Marquezine. A gente está com 1 ano e meio de pandemia e as enfermeiras, as técnicas de enfermagem passaram ali na linha de frente, trabalhando horas. O salário de uma técnica de enfermagem é a média de R$ 1.500. Elas passaram ali 1 ano sem vacina, sem saber o que era o risco afinal, muitas acabando de levar risco até para a própria família, verdadeiras heroínas. Eu não vi uma nota de Corém para exigir ali melhorias, para exigir que hospitais particulares que estão ganhando fortunas contratem profissionais com melhores salários e que tenham horas ali melhores para que elas possam trabalhar com sobriedade, com uma condição mais humana. Só que aí quando vem uma atriz para usar ali uma fantasia... Aí incomodou. Incomoda. Aí o Corém vem para querer defender a categoria. Corém, vá defender categoria também e principalmente no que é mais necessário. É isso aí. As enfermeiras, os enfermeiros precisam de salário digno. Isso mesmo. Os profissionais que estudaram tanto que não conseguem emprego porque muito hospital faz elas dobrarem as horas, esses profissionais eles estão desempregados, mas tem que pagar o Corém R$300, R$200 por ano, senão não consegue também, quando trabalhar, poder exercer a profissão. Olha aí. Quem sabe se o Corém ajudasse essas pessoas de uma maneira mais ampla, de uma maneira que realmente vai fazer a diferença na vida delas. O restante, cabe a cada pessoa também ter a conscientização do que é certo ou errado. Vale a pena pensar nisso. Agora, Corém, tem coisa mais importante nesse momento pra você cuidar, viu? Mas agora, a Vasti tem um recado aqui pra gente.